Vamos iniciar nossas atividades. Hoje vamos aprender a unidade 1 da disciplina de fisioterapia na saúde do atleta. Para o fisioterapeuta que quer se especializar na fisioterapia desportiva, é uma área muito importante, muito interessante, né? Não é um campo relativamente novo, mas é um campo que requer profissionais qualificados para essa atividade. E vamos começar entendendo como a parte de desporto evoluiu no Brasil, né? Nós tivemos um processo construtivo da parte esportiva no país através de Getúlio Vargas, né? Ele foi o que primeiro dedicou leis, né, e o tempo para normalizar a parte de desporto, não profissionalizante, né, mas ele trouxe a parte desportiva com um enfoque educacional, com um enfoque de lazer, né, e chegou até a criar algumas regras, algumas normas para o próprio futebol. E, infelizmente, nessa época, o futebol era uma atividade exclusiva para homens, né? As mulheres não poderiam participar desse processo. Mas a tecnologia, a mudança do desporto chegou até 98 com a Lei Pelé. Esse realmente foi um marco para o desporto brasileiro, principalmente para o futebol, porque ele profissionalizou o futebol. O futebol é a única área do esporte que ela é profissional. As outras áreas, todas as outras, tênis, natação, basquete, vôlei, são todas amadoras, né? Então, a Lei Pelé, ela criou o time de futebol empresa, aonde os jogadores de futebol são registrados em carteira, tem FGTS, tem seguro, tem tudo envolvendo a sua profissionalização. Mas, para nós, fisioterapeutas, o processo ainda é um pouco diferente, né? Como nós trabalhamos com todas as modalidades esportivas, o fisioterapeuta, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser acompanhado pelo seu conselho, né? Então, na fisioterapia, quem fiscaliza e quem regulamenta toda a parte desportiva, né, como toda a parte de fisioterapia, é o nosso Conselho Federal, fiscalizado pelo Conselho Regional. No caso da fisioterapia desportiva, nós temos uma associação, a SONAF, né, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Esportiva. A associação, ela é uma entidade sem fins lucrativos e que o objetivo é aperfeiçoar ou especializar mais ainda a fisioterapia desportiva. Então, com certeza, quem deseja seguir a carreira de fisioterapeuta desportivo vai ter que, em algum momento, se filiar a essas associações para estar sempre participando das reciclagens, dos treinamentos, né? O mercado de trabalho, ao contrário do que se imagina, ele não é uma área fechada exclusiva aos homens, né? As mulheres, elas também têm o seu espaço dentro da fisioterapia desportiva e em algumas modalidades, né, ela tem até mais vantagem, principalmente quando se trata de modalidades que envolvam o time feminino, né? As mulheres, elas também cresceram no processo da modalidade esportiva, de estarem inseridas também em todas as modalidades. Hoje, tanto o homem quanto a mulher disputa as competições nacionais e internacionais. Mas se você quiser, você vai precisar se tornar uma pessoa jurídica, porque a maior parte das contratações no esporte amador é por pessoa jurídica, e você vai ter que ter, né, disponibilidade para viajar, para acompanhar a equipe em campeonatos regionais por todo o teu território e nacional também, né? Em alguns casos chega a ser internacional, onde você vai ter que ter a disponibilidade de viajar
para onde a competição for ocorrer, né? E a modalidade de fisioterapia desportiva, ela exige muito do fisioterapeuta. Por quê? Porque você tem que apresentar sempre novas formas de recuperar o atleta muito mais rápido do que ele precisaria ficar parado, né? Hoje o atleta ele tem um que a gente chama de direito de imagem, que é muito importante, que é o papel dele durante a modalidade esportiva. Se ele não entrar em campo, se ele não aparecer na quadra, ele não recebe direito de imagem. E o direito de imagem é muito maior do que o próprio salário dele. Então ele ficar de fora por uma lesão, ele perde muito financeiramente. Vamos falar sobre as noções básicas da fisioterapia desportiva. Primeiro, o que nós vamos fazer dentro de um ambiente esportivo? Quando você for contratado por uma agremiação, por um clube, por uma entidade, o objetivo é que você possa planejar, implementar e coordenar os programas destinados à recuperação dos atletas, né? Em alguns clubes, você tem que oferecer todo o recurso, ou seja, você tem que ter a clínica sua para que você possa atender esses atletas, né? Normalmente, o centro de treinamento não é um local que tem uma clínica destinada a isso. Alguns esportes amadores, eles conseguem criar para você um ambiente favorável ao tratamento, mas na maioria deles não. Então o atleta, o fisioterapeuta será contratado aquele que tiver uma clínica para dar suporte ao tratamento. Você vai precisar realizar avaliações e acompanhar a recuperação funcional dos seus atletas, elaborar programas de assistência fisioterapêutica, né, ao atleta e isso, inclusive durante a competição, e integrar a equipe multiprofissional, porque você vai trabalhar com outros atletas, com outros profissionais, melhor dizendo. O futebol é obrigado a ter vinculado ao clube um médico, mas você vai ter ali o fisiologista, você vai ter outros profissionais, o técnico, o treinador, né, no caso, que você vai precisar aprender a conviver com ele, né? A recuperação do atleta, ela é um processo e, naturalmente, isso gera expectativa tanto do atleta quanto da equipe, né? Então, nós temos aí níveis diferentes de modalidade esportiva. Você pode ter uma modalidade esportiva onde o atleta ele tem a sua vida normal, eles se reúnem em momentos para fazer um treinamento, depois ele retorna para sua casa, vai ter sua vida normal, sua escola, seu trabalho, enfim. Mas existem competições em que a equipe participa, porque o esporte é amador. E existem aqueles profissionais, no caso do futebol, que existe um centro de recuperação, existe um centro de treinamento onde o atleta não tem uma segunda profissão. Ele é atleta de alto rendimento e ele vai se dedicar 24 horas a essa modalidade esportiva. Então, isso requer um nível de dedicação do atleta e um nível de acompanhamento do fisioterapeuta, né? Então, o atleta de futebol, ele tem um desgaste físico muito grande pelo próprio treinamento e também pelas atividades de competição, pelos jogos que ele vai desenvolver. A reabilitação de um atleta é simplesmente o retorno dele ao nível que ele estava antes da lesão, né? Então, ele vai passar por dois processos. O primeiro processo é o processo de recuperação física da lesão em si, do tecido. Depois que ele recuperou essa parte física do tecido, vem a parte de condicionamento, aonde o fisiologista, o preparador físico vão estar intensificando essa parte de retorno à condição física de antes, né? As lesões de atletas nem sempre são tratadas da mesma forma, né, que não atletas.
Você pode ter os mesmos aparelhos, os mesmos recursos, usar as mesmas técnicas, mas por um atleta ter uma estrutura física diferente de um não atleta, né? Isso dá a você condições de exigir mais do atleta. Um exemplo para você ter ideia. Um jogador de futebol que tenha uma lesão e ele fique parado, sem fazer nenhuma atividade física, ele vai perder massa muscular muito mais rápido do que você que está me ouvindo aí, que não é um atleta, e que se tivesse parado por uma lesão, você não vai perder massa muscular tão rápido quanto ele. Mas, ao contrário, quando ele começar a fazer uma atividade física, ele também recupera essa massa muscular muito mais rápido do que você, do que eu. Por quê? Porque a estrutura física neuromuscular dele é muito melhor preparada e habilitada do que a nossa, que não temos essa atividade física constante. Então tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. Por ele ter essa condição física melhor, nós podemos exigir mais dele, né? Os aspectos, né, tecnológicos nos ajudam a cada ano, novas técnicas, novos recursos, eles se somam às habilidades do fisioterapeuta, e o objetivo é recuperar um atleta. Uma lesão de ligamento cruzado anterior na década de 80 levava 8 meses a um ano de recuperação. Hoje, em protocolos acelerados, a reabilitação de LCA dura 4 meses e com 6 ele está voltando a jogar novamente. Então nós reduzimos quase que pela metade o tempo de afastamento, né? E o que é importante é que o atleta, ele é um excelente produto de marketing, né? Você já deve ter visto em entrevistas, em notícias aí, envolvendo a fisioterapia, que o fisioterapeuta normalmente é muito elogiado pelos seus profissionais, pelos seus atletas, justamente pela capacidade de recuperação que ele apresenta, né, de técnica que ele aplica nos pacientes, nos atletas. Então, é muito importante o nosso papel junto ao atleta, né? E, por fim, nós precisamos garantir essa qualidade na recuperação, na reabilitação, envolvendo o seu trabalho com outros profissionais também. Quando nós falamos de lesões em atletas, nós temos que levar em consideração, por exemplo, aqueles atletas que são ditos, né, titular da equipe, são aqueles que estarão presentes em todas as partidas, ou quase todas as partidas, o que faz dele um potencial risco de lesão, porque ele está muito mais envolvido na modalidade do que outros, ele tem um tempo de jogo muito maior do que outros, então ele requer um acompanhamento e um cuidado melhor, né? Um número maior de praticantes também tem um número maior de lesões, né? Mas se você fizer uma comparação, né, em lesões de ligamento cruzado anterior, o futebol é o que mais apresenta lesões, mas o número de praticantes também é grande. Agora, o esporte que sempre tem uma incidência grande de lesões de LCA é o judô. E se você comparar número de praticantes por lesão, o judô apresenta mais lesões do que o próprio futebol, pela quantidade de gente que pratica o futebol e pela pouca adesão ao judô. A maior sofisticação, né, provoca aí uma cobrança também maior, né? Hoje você tem que estar preparado para a cobrança, né? Tanto do atleta quanto da agremiação, do time, do treinador, da torcida, de todos os envolvidos na modalidade esportiva. E o atleta, ele também sofre essa mesma pressão, né? A torcida cobra, a pressão aumenta, o emocional do atleta é afetado e ele
fica sujeito a lesões por diminuir a concentração dele durante a modalidade esportiva. E por último, um dos fatores que prejudica muito o atleta e provoca lesões durante a modalidade esportiva é a intensidade com que ele joga e com que ele treina, assim como as frequências e durações dos treinos, né? Vocês vão ouvir muito quem se interessar pela modalidade esportiva, você vai ouvir muito falar sobre redução de carga para aqueles que estão treinando e jogando durante toda a competição. Então eles vão falar assim, olha, fulano foi retirado do jogo de hoje para reduzir a carga de trabalho dele. Quais são os fatores que envolvem uma lesão e uma possível prevenção, né? Nós vamos ter durante a vida com o atleta, nós temos fatores que nós classificamos como fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, que envolvem a própria lesão do atleta, né? Então, quais são os fatores intrínsecos, né, que levam um atleta a sofrer uma lesão? A própria idade, o sexo, né, em relação à modalidade feminina, composição corporal. Alguns atletas têm uma massa muscular fragilizada e precisa ganhar essa massa muscular para ser competitivo, né? O próprio estado de saúde, né, de nutrição, de acompanhamento, o condicionamento físico, a anatomia da estrutura física desse atleta, a habilidade e a experiência esportiva e os fatores psicológicos. Depois você corta aí, cara, porque vai falando, né? Não é o ar, não, é a garganta mesmo. Deixa eu... Beleza. Continuando, nós temos os fatores extrínsecos também. Quais são esses fatores extrínsecos que nós vamos ter? Adaptação ao campo, né, a modalidade grama sintética, grama natural, quadra de areia, quadra com piso flutuante, com cerâmica, né, com piso de madeira, a estrutura de jogo, adaptação ao treino, mudança de treinador, mudança de treinamento, tudo isso afeta de uma forma indireta o desempenho e uma possível lesão do atleta, né? Então, além do que a gente viu de fatores intrínsecos, né, essas alterações extrínsecas afetam e muito o atleta, né? Quais são as exigências na reabilitação de um atleta? Você precisa ter uma sincronização da terapia, você tem que ter um prognóstico, uma logística para você recuperar esse atleta, né? Os objetivos precisam estar bem definidos, né? Ou seja, você tem que ter objetivos traçados e a cada objetivo conquistado você muda o teu objetivo e avança na recuperação. A velocidade de progressão é muito importante, porque um atleta que não evolui, que não progride, com certeza vai ser um prejuízo para todos, né? Tanto para o atleta quanto para o time. Os critérios de progressão precisam ser bem avaliados, você não pode acelerar demais, porque você pode provocar uma nova lesão. E os componentes psicológicos, né? Porque o atleta ele tem receio por ter tido aquela lesão, ele tem receio de ter uma nova lesão e retornar com todo o potencial que ele tinha antes da lesão. Um ambiente adequado, essencial, para que você possa, né, praticar a modalidade esportiva, né? Durante o período de férias, os atletas de alto rendimento, eles são proibidos de praticar modalidades esportivas diferentes ou em ambientes que não seja o profissional da equipe dele.
Então aquelas peladas de final de ano, aquela confraternização familiar, ela é proibida para quem é atleta de alto rendimento. Por quê? Se ele sofrer uma lesão, ele vai prejudicar todo o programa da equipe, inclusive de treinamento, né? O equipamento ele é essencial, o tênis adequado, o meião, a roupa, a blusa, né? Cada modalidade esportiva tem um suporte de equipamentos que a prática segura dessa modalidade esportiva, né? Você vê que no futebol de areia não se usa calçado, mas no futebol de grama sintética e nas outras modalidades ele precisa de um tênis. O tênis do futebol de salão é diferente do tênis do futebol de grama, e assim você precisa ter um equipamento adequado para aquela modalidade esportiva. Quando se faz ou quando se fala na reabilitação, é importante você saber que o fisioterapeuta está diretamente envolvido na recuperação. Agora, trazer o atleta para aquela condição que ele estava antes é um processo chamado de recondicionamento. Ele ficou parado, ele ficou fora da atividade esportiva durante um tempo, e nesse processo de reabilitação, nós precisamos dar a ele condições de voltar a estar no mesmo nível que ele estava antes. No esporte, reabilitação pode ser denominada recondicionamento, porém, na reabilitação, deve-se respeitar alguns princípios que não são seguidos no condicionamento, né? Princípio do reparo da lesão, da dor e das suas limitações. Ou seja, nós vamos seguir todo o processo de reparação tecidual, fase inflamatória e fase crônica, assim como monitorar os movimentos de dor. O problema da dor é quando ela diminui a funcionalidade do exercício. Se ele tem dor e perdeu aquela habilidade, ele não tem condições de jogar. Isso vai ser uma limitação. Cuidados que nós devemos ter na reabilitação é alternar, você vai sobrecarregar, colocar carga de trabalho, como peso, exercícios com resistência, aparelhos com eletroestimulação, e aquelas que você só vai envolver atividade de mobilidade, né, como um exercício de alongamento, de flexibilidade, de condicionamento, né. Alguns protocolos que são implementados, como nós temos aí protocolos de prevenção, por exemplo, como o FIFA 11+. Mas não é muito interessante protocolo de recuperação, porque cada atleta tem sua especificidade, como cada paciente tem. Então é importante você avaliar a gravidade da lesão, a evolução dessa lesão, né? E as características individuais de cada atleta e a sua atividade. Dentro do futebol, o goleiro é um atleta do time, mas o trabalho de recuperação dele é diferente, por exemplo, do zagueiro. O zagueiro tem um trabalho de recuperação diferente, por exemplo, do meio-campista, do atacante, porque eles têm características durante a modalidade esportiva que faz dele ser uma pessoa que requer uma atenção diferenciada. Muito bem, busque recuperar o atleta em todas as suas possibilidades, aproveite o momento de interrupção para trabalhos de ganho de flexibilidade, trabalho de melhora do chute, da potência, corrija defeitos de habilidades em que ele precise fazer um trabalho de aumento de massa muscular, por exemplo. Nunca desvalorize uma queixa, né? O atleta, ele
por mais interessado na própria profissão, ele também vai reclamar em alguns momentos. Avalie essa condição que ele tem para se dizer se ele vai ou não poder jogar naquele momento. Não perca a paciência quando houverem recidivas, né? O corpo não foi feito para suportar determinadas demandas. Muito bem, tipos de atletas, né? Nós temos aqueles praticantes de esporte de academia, onde você vai na sua academia, você vai encontrar ali vários praticantes de modalidade esportiva. Você vai na agremiação, no seu clube, no final de semana, e lá você vê eles praticando esporte. Esses aí são os praticantes de esporte. O atleta amador são aqueles que competem em modalidades esportivas amadoras, né? Arco e flecha, tiro à distância, tiro ao alvo, natação, vôlei, basquete. E você tem o profissional, o atleta profissional, que é o futebol, que é o atleta vinculado a um time de futebol. Em alguns casos, eu costumo dizer que nós temos duas diferenciações. O que muitos chamam de atleta amador, que é aquele atleta que tem compromisso com o esporte, mas não lucra com ele, não ganha nada com ele, né? E nós temos os atletas de alto rendimento. São aqueles que lucram, que ganham, que têm uma resposta financeira à modalidade esportiva. Então você teria aí o futebol como um atleta de alto rendimento, mas aí você teria o vôlei, o basquete, a natação, são os esportes competitivos onde o atleta tem patrocínio e ele tem que dar resposta a isso, por isso ele treina mais. Então, a esses atletas nós classificamos como atletas de alto rendimento. O ambiente desportivo, além do fisioterapeuta, você tem profissionais ou estruturas envolvidas, né? O próprio patrocinador é o que banca a equipe. Então, nesse caso, você tem que ter um bom relacionamento justamente porque o financiamento do esporte amador vem do seu patrocínio, né? A comissão técnica com seus dirigentes, eles estão acima da fisioterapia, porque são eles que constroem toda a estrutura esportiva do futebol, do esporte, do vôlei, daquela área, e aí vem os próprios atletas, que são aqueles que você vai atender no dia a dia. A comissão técnica, onde você vai fazer parte, né? Você é um membro integrante da comissão técnica, ela é formada por dirigentes e supervisores, pelo técnico, e aí vem o departamento médico junto com o preparador físico. Nós estamos dentro desse contexto. O ambiente desportivo, ele tem o preparador físico, que você vai ter uma relação direta com ele, uma vez que o paciente recuperado, ele vai estar sendo passado para o condicionamento para o preparador físico. O departamento médico, onde o atleta vai ser atendido pela primeira vez, né, após a lesão ou durante a lesão. Isso pode acontecer durante a atividade esportiva, né, durante a partida. Depois disso, ele pode ser operado ou não, e aí o paciente é liberado para a fisioterapia. E o técnico, que é o que vai realmente selecionar o atleta. E aí o técnico, ele costuma ouvir o departamento médico, a preparação física e o fisioterapeuta. Em conjunto se decide a hora e o momento em que o atleta está apto a retornar às suas atividades físicas. Nenhum técnico em sã consciência vai chegar para o atleta e falar, olha, você vai jogar essa partida, sem ele ter o respaldo do departamento médico. A rotina de um atleta profissional,
gira em torno de tempo de treino e competições. Então, você pode ter aí rotinas diárias de até 8 horas de treinamento por dia. No caso do futebol, é escalonado em 2 momentos: treinamento em academia, que é o treinamento físico, e depois tem o treinamento tático, que é um campo de futebol onde ele vai treinar e aperfeiçoar suas habilidades. Então isso aí exige também concentração e desenvolvimento psicológico. Repetição, né? Treinamento. Uma das declarações notórias foi do Oscar, né? O que faleceu recentemente, um jogador de basquete, que ele falava que após o treinamento ele fazia até 1000 arremessos. E ele só parava quando ele fazia 20 arremessos certos na cesta. Então dá para você ver que o treinamento requer dedicação também. Necessidade de alimentação e repouso adequado, né? Por esse motivo, as folgas, elas são para se descansar mesmo, né? Não é uma folga para você fazer uma atividade esportiva, para o atleta, no caso, né? Fazer uma modalidade esportiva diferente, ou simplesmente se dedicar a uma farra, uma festa, onde ele vai comprometer a saúde física dele. E assim, seguir todos os horários, ter um comprometimento com a equipe, chegar no horário certo, de fazer de se dedicar corretamente, respeitar, né, todos da equipe, né? Os atletas, eles não podem ter aí exclusividade nem sobre você, nem sobre outros profissionais que trabalham com ele, né? O fisioterapeuta particular se tornou um personagem na área desportiva muito importante. Isso aí ficou muito conhecido com personagens como Romário, que teve o seu fisioterapeuta particular dedicado à recuperação dele, o Ronaldo Fenômeno, com o Filé, que transformou a fisioterapia desportiva em um renome mundial. E assim, nós vamos ter aí inúmeros profissionais que são abraçados por atletas, e onde o atleta vai, para a agremiação que ele vai, é normal que ele também queira levar o fisioterapeuta com ele. Assim como o fisioterapeuta, nós vamos ter o personal trainer, aquele que vai estar trabalhando e aperfeiçoando o condicionamento do atleta. Isso fora a equipe de dentro da agremiação, mas isso aí precisa ser muito bem alinhado com o treinador, com o técnico, para que isso aconteça. Normalmente, no período de férias, alguns atletas eles permanecem mantendo um ritmo de atividade para não ficar descondicionado durante esse período. Nutricionistas particular, né? Acompanhamento médico, né? E o próprio patrocinador, que em muitos casos é exclusivo de um determinado atleta. E o mais importante hoje em dia é que ele tem uma assessoria, né? Um assessor de imprensa que faz toda a parte de comunicação do atleta, né, da equipe, passa as informações que acontecem dentro do time. E hoje tem um terceiro personagem dessa imprensa, né, que é o social media, que cuida da vida nos ambientes sociais, nas redes sociais desse atleta, né, principalmente para que ele não vá postar nada que comprometa, inclusive, a sua relação profissional.